Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Este canal é um canal dedicado a questões emocionais. Então, se você quer desvendar, descobrir algumas coisas aí sobre o seu emocional, você está no canal certo. E olha só, se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe este conteúdo aí com seus amigos. O tema de hoje é gatilhos emocionais e as associações. O que é isso? Associação e gatilhos emocionais. Quer saber mais? Então, vem comigo. Muitas pessoas não acreditam ou não querem acreditar que os gatilhos existem. E eu quero neste vídeo mostrar para você que existe sim e pode estar interferindo muito, mas muito aí na sua vida. E eu vou começar dando um exemplo claro para que você entenda melhor isso. Sabe quando você está na sua casa, está tranquilo e de repente passa alguém com um carro e nesse carro tem um som muito alto e está tocando ali uma música, vamos colocar aí dos anos 90, hein? Aí você escuta aquela música e pensa assim, poxa, não é que eu lembrei dessa música? Só que tem um detalhe, pode lhe dar um gatilho. Por que pode lhe dar um gatilho? Talvez, naquele momento que você curtia essa música, era uma música de sucesso, você estava passando por uma fase complicada, talvez um relacionamento, um ente querido que se foi, e você começa a ter uma lembrança daquilo lá do passado e esta lembrança vai mexer aí com o seu emocional. Tem pessoas que ficam tristes, outras choram por causa de um gatilho. É claro que nós estamos falando aqui de música inicialmente, mas eu vou te dar outro exemplo. Às vezes você está caminhando pela cidade e passa por você uma pessoa com um perfume ali muito forte, e você sente aquele perfume e você pensa, poxa, me lembrei de alguém que usava esse perfume. Pode ser o seu ex-namorado, o seu ex-marido, a sua ex-noiva, pode ser alguém ligado a você do passado que você sente falta, alguém que se foi. Vai lhe dar o quê? Um gatilho. Eu estou falando aqui dos gatilhos emocionais diretos. Daqui a pouco nós iremos falar sobre os gatilhos associativos, a associação que o cérebro faz. E olha só, eu falei aqui de música, já falei de perfume, mas posso falar também de sabores. Talvez você coma algo que pode te levar lá no passado. Olha só, quando eu tinha 10 anos, na porta da escola que eu estudava, tinha um rapaz que vendia sorvete. E eu lembro que tinha um sorvete lá com sabor de creme. Eu me lembro que eu comprei uma vez o sorvete dele e eu fiquei com aquele gosto daquele sorvete que estava uma delícia. Só que tem um detalhe, eu nunca mais encontrei um sorvete com este sabor. Eu não sei por quê. Eu não sei quais os ingredientes que ele colocou ali, mas estava maravilhoso. Um dia desses, eu fui numa sorveteria e peguei um sorvete ali de creme. E detalhe, eu nem estava pensando naquilo. E o sabor aproximou daquele que eu tinha tomado lá na minha infância. E isso me fez voltar na escola, na saída ali da escola com os amigos, brincando, aquelas coisas todas. Ou seja, isso aí é gatilho. Só que todos nós temos esses gatilhos. São gatilhos que estão registrados aí dentro da sua mente e pode te levar para vários lugares. O problema disso tudo é o seguinte, é que muitos gatilhos vão te levar para problemas que você teve no passado e isso vai te deixar mal. Eu não sei se você sabe, mas nós sonhamos todas as noites. Só que tem um detalhe, nós não nos lembramos de todos os sonhos. E pode ser que você, nesta noite, tenha sonhado com algo lá do seu passado. Aí você acorda e está assim, poxa, eu estou um pouco triste, desanimado, será por quê? Pode ter sido um gatilho enquanto você estava dormindo. O seu corpo entendeu que aquilo ali era uma realidade, porque era um sonho. Muitas pessoas acordam no meio da noite, assustadas, suando, teve pesadelos. E quando você pergunta o que aconteceu, a pessoa não sabe. Eu não sei, parece que eu estava sonhando com alguma coisa que não era agradável. Pode ser coisas do passado que está ali perturbando esta pessoa. Estes gatilhos, eles são bem importantes e precisam ser observados. Mas eu quero falar para vocês dos gatilhos associativos. O que seria isso? Olha só, eu atendi uma pessoa que ela sentia muita, mas muita ansiedade. E ela não sabia identificar de onde vinha aquela ansiedade.
Ela não conseguia identificar o gatilho, porque tem pessoas que começam a ter crises de ansiedade, mas conseguem identificar o gatilho. Ah, foi porque meu filho se machucou, foi porque meu marido foi demitido, foi porque eu fui chamada a atenção no meu local de trabalho e por aí vai. Aí dá um gatilho na pessoa. Mas muitos começam a sentir crises de ansiedade e não sabem que tem um gatilho por trás daquilo. Outras pessoas ficam depressivas, extremamente depressivas, por ter tido algum gatilho. Só que tem um detalhe, muitos não sabem quais são esses gatilhos. Pode estar ligado aí ao gatilho associativo. O que é o gatilho associativo? Como eu estava dizendo, eu atendi uma mulher que ela tinha sempre crises e não entendia por quê. Eu comecei a conversar com ela e a gente foi, entre aspas, aí, investigando para tentar descobrir. E ela disse, eu não consigo entender, às vezes eu saio para fazer uma coisa agradável, me divertir, tomar um sorvete e depois de 40 minutos, uma hora, eu começo a ter crises de ansiedade. Por quê? E eu perguntei para ela assim, quais são os lugares que você costuma ir para se divertir? E ela me disse assim, quando eu saio, eu nunca deixo de ir à sorveteria. Eu falei, poxa, pode ter alguma coisa referente à sorveteria. Ela, mas como assim? Se tudo que tem na sorveteria eu gosto, eu amo sorvete. E eu disse para ela assim, mas vamos rever os fatos aí. Me diga, já aconteceu alguma coisa com você depois de ter tomado sorvete? Ela disse assim, teve uma vez que eu terminei de tomar meu sorvete, peguei minha bicicleta e fui andando. Eu andei mais ou menos aí 500 metros e eu vi um pedaço de pau no meio da rua, só que foi tão de repente que eu não tive como desviar e eu bati nele, caí e quebrei uma parte aqui do meu ombro, trincou. E eu disse assim, pois é, sabe o que pode estar acontecendo? Todas as vezes que você fala, eu vou tomar um sorvete, o seu cérebro diz, depois do sorvete tem uma queda de bicicleta. Depois do sorvete você vai pegar uma bicicleta, vai andar. Aí ela me disse assim, mas nem bicicleta eu tenho mais, isso foi bem no passado. E eu expliquei para ela que o nosso cérebro ele não funciona assim. Ele guarda registros dentro da nossa mente para ser alertas, para que nós não cometamos o mesmo erro. Então ele já imagina, sorvete liga a queda de bicicleta. Isso aí é a associação que ele está fazendo. Estão entendendo mais ou menos? Vou te dar um outro exemplo. Uma criança, quando ela coloca a mão numa tomada e leva choque. Da próxima vez, quando ela for levar a mão em uma tomada, ela vai se lembrar do choque, porque aquilo ali ficou registrado. É um gatilho para ela. É claro que é um exemplo simples, só para vocês entenderem como funciona. Mas olha só, tem coisas que vão associando com fatos, vamos dizer assim, terríveis na nossa vida e nós não entendemos. Vou te dar um outro exemplo aí de gatilho associativo. Talvez alguns anos atrás, você foi demitida ou demitido do seu emprego. O seu patrão te olhou com uma cara ruim ou fez algum gesto, com a boca, tipo assim, de desdém, alguma coisa nesse sentido. Vai passar anos e anos. Quando alguém fizer a mesma cara que aquela pessoa fez para você, vai te dar um gatilho. Mas o que você sofreu mesmo foi com a demissão, não com a cara do seu patrão, do seu gerente ali. Mas o seu cérebro ele vai associar aquela cara com aquele fato que estava acontecendo. Eu atendi uma mulher que ela tinha gatilhos direto assim na vida dela, vivia com ansiedade e depressão e ela não conseguia identificar esses gatilhos. Sabe por quê? Porque os gatilhos eram associativos, eram gatilhos indiretos. Ela brigava muito com o marido agredia ela fisicamente. E ela se lembra que a agressão maior que ela teve, enquanto ela estava sendo agredida, ela escutou uma sirene passando na rua. Parecia uma ambulância ou uma viatura da polícia. E aquilo ficou marcado porque ela pensou, se for a polícia, eu vou chamar e pedir socorro. Só que ela não tinha como fazer isso porque o marido agredia e não deixava ela sair ali do ambiente. Detalhe, depois de alguns anos, e ela se separou deste marido, depois de alguns anos, do nada vinha sensações que ela iria apanhar, que ela iria sofrer. E ela não conseguia entender por quê. E eu perguntei para ela assim, essas crises que você tem, elas vêm mais na parte da manhã ou na parte da tarde? E ela disse assim, de manhã e de tarde. E eu perguntei, e à noite? Ela, à noite não. Detalhe, ela morava
a um quarteirão de uma escola. E todas as vezes que as crianças tinham que entrar para a sala de aula, tocava uma sirene. Quando elas tinham que sair para terminar ali a aula na parte da manhã, tocava outra sirene. À tarde a mesma coisa, mais 2 vezes de sirene. Todas as vezes que tocava aquela sirene, acionava nela um gatilho. Qual gatilho? Sirene associava com ela ser agredida. Então aquilo ali mexia dentro dela. Pode ser que talvez você que está me assistindo pense assim, poxa, mas isso é sem lógica. Não é sem lógica. Se você já sentiu algum cheiro, alguma comida, alguma música que te levou lá no passado, você vai entender muito bem onde eu quero chegar. Esta mulher, ela, através de sirene, ela sentia como se fosse acontecer tudo novamente com ela. Olha só, tinha um registro dentro do cérebro daquela mulher que fazia que todas as vezes que ela ouvia uma sirene, ela associava algum fato ruim que iria acontecer com ela. Olha só, não é uma crítica, mas eu vou ser bem direto com vocês. Eu já vi e pesquisei sobre algumas terapias. Quando eu digo que não é uma crítica, é porque muitos sabem que eu trabalho com a terapia TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Essa terapia TRG, ela consegue ir lá nas raízes desses gatilhos e retirar os gatilhos. Essa mulher que eu disse da sirene, ela fez tratamento, eu dei alta para ela, hoje ela pode ouvir sirene de qualquer forma que ela não sente nada, não tem gatilho nenhum. Mas falando aí de coisas que eu pesquisei, eu vi algumas linhas de pensamentos dizendo assim, você tem que vir para dentro de você, se descobrindo, e quando você descobre o gatilho, você sabe que é por aquele motivo, você vai aprender a lidar com isso. Me perdoem, mas isso aí é muito difícil, a pessoa aprender a lidar com algo que lhe incomoda. É o mesmo que eu pegar aqui esse isqueiro que está aqui na minha mão, tem um fogo. Se eu colocar o dedo aqui, vai me queimar. Se alguém falar comigo assim, não, mas você tem que aprender a lidar com este fogo. Vai aprendendo a lidar, mas continua me queimando. O ideal seria apagar essa chama ou pegar esse isqueiro e jogar fora. Então, o que acontece? Essa parte, quando a pessoa fala, você precisa de um autoconhecimento, descobrir as raízes, os gatilhos, mas não resolve estes problemas, é em vão. Essa é a minha opinião. E a terapia TRG, ela pode tirar todos esses gatilhos. E isso é muito importante, retirar esses gatilhos, que só assim você vai ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, o seu relacionamento vai melhorar, o seu relacionamento com seus filhos vai melhorar, porque não vai ter mais aqueles gatilhos. Para terminar esse vídeo, deixa eu contar para vocês. Eu conheci uma senhora, ela trabalhava num prédio onde eu trabalhava, ela trabalhava ali na limpeza, uma pessoa muito bacana, muito legal. A filha dela, ela foi trabalhar em São Paulo. E chegando em São Paulo, essa filha sofreu um problema ali, porque alguém chegou perto dela e abusou dela. Ela estava num parque. Ela ficou bem, bem machucada, ela ficou numa situação terrível, aquela moça. E o marginal, o bandido, pegou aquela moça e jogou ela de cima de um viaduto. Esta mãe, ela estava assistindo a TV, eu vou até falar aqui qual o programa, ela estava assistindo o programa lá do Datena, né? E ela viu o Datena falando, acaba de cair em um viaduto, uma moça, não sei o quê, e a mãe sentada ali assistindo e não sabia que era a filha. A mãe morava em Belo Horizonte e a filha estava morando em São Paulo. Quando ela viu ali, porque pegaram o documento dela e colocou a foto para ver se alguém conhecia, a mãe entrou em estado de choque, porque viu que era sua filha. Certo? Tudo bem. Aquela filha melhorou, ficou bem, né? De saúde, sobreviveu. Mas aquela mãe, todas as vezes que ela ia assistir TV e começava o programa ali do Datena na Band, ela tinha o gatilho. Porque era uma sensação que a qualquer momento alguém iria anunciar alguma coisa da filha. E detalhe, a filha tinha saído de São Paulo e estava morando com ela. Às vezes a filha estava dentro de casa, ela vendo a filha, mas acionava nela o gatilho. Ou seja, aquilo ali era um gatilho que nós podemos dizer associativo e um gatilho normal, como todas as pessoas têm, né? Eu digo associativo porque a mente dela associou programa do Datena com violência contra a minha filha. Então nós temos que ficar atentos a isso. E se você tem aí muitos gatilhos,
talvez nem saiba quais são esses gatilhos, você precisa descobrir. E quando descobrir, retirar. E a terapia TRG pode fazer isso, retirar esses gatilhos. A partir do momento que você tira os seus gatilhos, você para de ter depressão, ansiedade, transtorno do pânico e outras coisas mais. Por quê? Esses gatilhos são traumas e marcas emocionais que você carrega e você precisa retirar. Você não precisa aprender a lidar com isso. Você não tem como olhar para uma situação dessa e ver de forma diferente. Então, vamos retirar isso? Pare de sobreviver. Venha viver fazendo TRG. Eu espero ter lhe ajudado aí com este vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos aí. Um forte abraço.